Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. A fé é sempre a experiência do cuidado, porque se a gente não se sabe cuidado, a gente não confia no outro. Desde pequeno a gente aprendeu a exercer essa confiança natural nas pessoas. Eu caminho na direção da minha mãe quando estou dando os meus primeiros passos, porque eu sei que ela não me deixa cair. Ela estará ali para me sustentar. Fé e cuidado são duas palavras que caminham juntas. São duas experiências complementares, poderíamos dizer. À medida que eu confio, eu me sinto cuidado, e à medida que eu me sinto cuidado, eu confio. E é interessante que dentro do contexto das religiões, confiar em Deus é, antes de qualquer coisa, a gente sentir-se cuidado por Ele. Eu, na minha experiência de fé, sei que Deus cuida de mim. Me supre de todas as minhas necessidades como pessoa. Por quê? Porque Ele é a origem de todos os meus dons. É como se Ele fosse um grande presente que eu recebi, que é tão grande, que não cabe dentro de nenhuma gaiola, de nenhuma caixa. Então eu vivo para desvendar o presente que Deus me dá diariamente através da minha vida.
Você é assim. Você se recebeu de Deus. Ainda que você tenha todo o código genético da sua mãe, do seu pai, você tem uma herança genética, tudo isso lhe foi dado por Deus. É bonito a gente confiar nessa providência que antecede todo o movimento humano. Porque aí você salvaguarda a graça de Deus e ao mesmo tempo não despreza o esforço humano. Porque eu não fiz nenhum esforço para receber o que eu recebi. Mas por outro lado, eu fiz esforços para que eu pudesse desenvolver aquilo que eu recebi. Não é assim na sua vida? De nada adianta Deus lhe dar um dom, lhe conceder uma vocação, isso é, um chamado, uma voz interior que conclama todos os seus recursos humanos, se você não se colocar a caminho na realização, ou até mesmo na identificação desses recursos que lhe foram dados. São esses recursos que nos sustentam existencialmente. É assim que a gente dá conta da vida. À medida que nós articulamos e convocamos os nossos dons, as nossas possibilidades e colocamos tudo isso ao nosso favor. Porque ninguém gosta de sentir-se inútil. Até gosto da palavra inutilidade num determinado momento da nossa vida, né? Quando chegar a velhice e você tiver o direito de desprender-se de todas as suas utilidades, restando apenas o seu significado como pessoa. Não é nenhum problema. Eu não ofendo a velhice ao dizer que a inutilidade faz parte dela. Porque entra o significado. É natural que eu vá perdendo as minhas habilidades, é natural que eu vá perdendo as minhas destrezas com o tempo, e depois não consiga fazer muita coisa. Mas o meu significado me sustenta. Mas enquanto eu estou com a possibilidade de realizar muitas coisas, as possibilidades são muitas. Um ser humano nunca esgota todas as suas possibilidades, tamanha a riqueza que ele recebeu. Eu, você, nós ainda não chegamos nem na metade do conhecimento de tudo aquilo que nós podemos como gente. É isso que nos sustenta, é isso que faz a existência ser suportável, porque existir não é fácil. Sentir esse corte existencial diariamente, a nos doer, a nos desafiar, por quê? O desconforto faz parte do processo. Ninguém nos prometeu que seria fácil. É aí que entra a experiência da confiança. É aí que entra a bonita experiência da fé. O papel da fé sendo um pano de fundo para esse existir que é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. Eu confio, porque eu me sinto, me experimento, cuidado por uma força superior, que não tem o papel de facilitar a minha vida, de torná-la isso ou aquilo, de fazer com que meus caminhos fiquem mais breves, menos distantes. Não, não é assim não. Seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que Deus vem para facilitar a nossa vida. Deus vem para nos fortalecer. Por isso que não cabe preguiça no processo existencial. Ainda que você não acreditasse em Deus, se você levasse a sua vida a sério, já seria o suficiente para você convocar a sua coragem e não admitir a preguiça na sua vida. Na preguiça ninguém chega a lugar nenhum. Por isso que acreditar de maneira madura em Deus é você convocar diariamente os seus recursos, acreditando que esses recursos têm uma origem divina. Foi Deus que me deu. É Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a coragem, é Deus que me dá a disposição, é Deus que me dá a alegria. E você pode enumerar todos os elementos que fazem a vida da gente ser mais interessante, valer a pena. Só que aí você coloca uma origem sagrada em tudo isso. Então a minha coragem não nasce de mim. Ela pode até brotar em mim, mas ela tem uma outra origem. Ela vem de Deus. Está vendo a diferença? Como a preposição, a teologia mora nas preposições. É de Deus em mim. É uma força de Deus em mim. Até quando eu vou perdoar alguém, se eu já estou arrependido, é porque a graça de Deus já me fez reconhecer o meu erro. Eu por mim mesmo, minha gente, marcado pelo pecado como sou. Você, marcado pelo pecado como você é. Você teria uma dificuldade imensa de reconhecer por você mesmo que você errou, que você pecou.
Santo Agostinho dizia que até para esse movimento de reconhecimento do pecado na nossa vida, nós carecemos da presença de Deus em nós. Então existe uma origem divina na minha capacidade de perdoar. É ali que Deus exerce o seu cuidado, em nunca retirar a minha capacidade de perdoar. Ainda que eu seja um homem mau, ainda que eu me transforme num ser humano abominável, os dons de Deus não são retirados, mesmo quando nós fazemos coisas erradas. Porque quem ama, dá e não pede de volta. Aí, se por acaso isso deixa de fazer efeito na minha vida, não é porque Deus retirou, não. É porque eu não estou administrando bem. É porque eu não estou fazendo o meu dever de casa, digamos assim. Porque a fé consiste em reconhecer um cuidado que antecede todos os meus esforços. Deus continua me dando a capacidade de perdoar, por mais duro que tenha se tornado o seu coração, porque às vezes acontece. Às vezes acontece. A vida vai sendo cruel com a gente, as coisas ruins vão acontecendo, o coração da gente vai ficando duro, a gente vai perdendo a capacidade de amar o outro. Isso não é um problema só seu, não. É um problema meu, é um problema do Christian, é um problema de toda essa equipe que trabalha aqui. É um problema dos homens mais santos da história. É um problema que está presente nos corações mais bem intencionados. Não se sinta pior do que nós, ou não se sinta pior que os outros por causa disso. Coração duro existe em todo lugar, ainda que ali exista muita gente santa, corações duros estarão ali. Porque às vezes a gente não sabe administrar as coisas ruins que nos acontecem. É como aquela mulher que perdeu um filho, é como aquela mulher que perdeu o marido e perdeu o chão da sua vida. Ainda agora, há pouco tempo, lá em Teresina, tive a oportunidade de conhecer a Renê, uma mulher que perdeu o filho num desastre aéreo. E naquele mesmo acidente morreu o sobrinho dela. Era o filho único dessa mulher. Ela me abraçou ali naquele momento, ela chorava tanto. E ao mesmo tempo que ela chorava, ela interrompia aquele choro de repente e começava a falar tudo aquilo que estava pesado no coração dela, e ela se denunciava, sabe? Ela dizia: eu não consigo perdoar a Deus pelo que aconteceu, eu não consigo perdoar a vida pelo que aconteceu, eu estou me sentindo no prejuízo, eu só tinha um filho, por que Deus me arrancou esse filho? E ela queria arrancar de qualquer maneira uma resposta minha. E é claro que eu não ousei dar nenhuma resposta pronta para ela. Ali naquele momento, aquela mulher recrutava dentro dela, ela estava expondo tudo aquilo que era desassossego, desarmonioso, sabe? Aquela falta de harmonia interior que colocava aquela mulher com um coração duro naquela hora. Isso acontece quando a vida nos dá um golpe assim, que a gente não tem explicação para esses golpes. Eu posso até recrutar os recursos da minha fé para me ajudar a conseguir ficar em pé, mas não me responde. Minha gente, a religião que se pretende a ser honesta, ela não dá respostas mágicas para ninguém, porque a fé não é uma resposta mágica. A fé é como se fosse um esqueleto, sabe? Que a gente tem que encher de carnes humanas, de significados humanos, para a gente continuar em pé. O esqueleto nos foi dado por Deus, é Ele que nos põe em pé. Agora os recheios são humanos. E ali naquele momento, eu sentia que por mais que aquela mulher desafiasse Deus, o esqueleto da fé estava ali nela. O que faltavam eram os enxertos humanos. Porque a vida daquela mulher estava realmente muito pobre. A casa daquela mulher estava muito pobre. Por onde andava o menino que tanto deu alegria a ela? Todos os significados daquele filho na vida dela foram ceifadas com um avião que caiu. E caiu também o mundo. Caiu também todo o contexto que sustentava os significados daquela mulher. É disso que nós estamos falando. A experiência de fé, nós não conseguimos mensurar. O que a gente sabe é que às vezes os acontecimentos retiram a nossa inteireza e dão a gente um coração duro. Então é natural.
Você não pode se sentir pior por ter esse coração duro. Agora, você pode sentir-se motivado a permitir que todos esses recursos que nos chegam pela graça de Deus, a alegria, a esperança, que são coisas que moram dentro de você e que às vezes ficam soterradas por causa dos fatos, da mesma maneira como a esperança, a alegria, a fé, a perseverança, essas virtudes estavam escondidas no coração da Renê. E o que acontece para a gente? O que a gente pode fazer para recrutar isso de volta? É igual uma semente que está numa terra árida. Precisamos aguar, precisamos cultivar. Aí é a hora dos amigos, das pessoas que estão ao redor, do padre, do pastor, do monge, daquela pessoa que a gente sabe que é espiritualizada, que pode até não pertencer a nenhuma religião, mas tem uma presença de Deus tão grande no coração, que uma palavra que diz faz diferença para quem escuta. Nós encontramos pessoas assim o tempo todo. E nós não podemos nunca desprezar essas pessoas que não estão na mesma igreja que nós, que não congregam a mesma fé que nós, que não professam a mesma fé, mas estão imbuídas pelo mesmo Espírito. Porque Deus age onde quer, minha gente. Onde a gente menos espera, as sementes do verbo estão sendo germinadas, a presença de Jesus, ainda que de maneira oculta, sem ser revelada, sem esse nome ser dito, está acontecendo lá. Ou você acha que Jesus fica privado com os muros das igrejas? Ou você acha que Jesus vai deixar de acontecer no coração de uma pessoa porque ela não está na mesma pertença religiosa que nós? Jesus acontece onde quer e onde pode, onde ele encontrar um espaço para fazer florescer todos esses recursos humanos, todos esses enxertos que fazem o complemento do esqueleto, ele vai fazer. Aí você identifica que nós somos todos iguais. Eu cá estou vivendo os meus conflitos, os meus desafios, para poder permanecer em pé, para continuar acreditando como eu acredito, mas eu preciso recrutar diariamente os meus recursos humanos, olhando para eles como dons divinos que me fazem prosseguir no caminho, para não desistir, para não perder o amor pela vida, para não perder o elan vital. É assim que faz. Não é nenhuma resposta mágica, não é nenhuma receita mágica, mas se você quiser dar significado aos seus dias e viver a sua vida com um pouco mais de leveza, você terá de recrutar todos os dons que Deus lhe deu diariamente. E se estiver num terreno árido, se esses dons estiverem colocados em terrenos áridos, faça o seu esforço de jogar uma água sobre eles. Como é que a gente joga água sobre os dons? Abrindo mão daquilo que é negativo, prestando atenção nas coisas bonitas da vida, sensibilizando a sua alma com uma música interessante, com um poema que possa fazer bem ao seu coração, com uma leitura que possa ajudar a abrir o seu horizonte. Um livro faz tanta diferença na nossa vida, minha gente. Uma leitura boa, não é verdade? Quando você é tocado por palavras benditas, por escritores que estão vivendo o ofício literário, com o desejo de fazer bem a quem ler os seus livros. Ou então você pegar um clássico da literatura universal que vai tratar todos os dilemas humanos e você perceber que aquela beleza, que aquele dilema bem escrito, tratado com sensibilidade, vai mexer o seu coração. Ou até mesmo num programa de televisão que você assiste, que foi preparado com o desejo de fazer bem a quem assiste. Uma cena bonita, uma cena onde tem uma expressão de ternura, uma delicadeza expressa nas imagens, um filme que possa fazer bem ao seu coração, à sua alma. Ali, sem perceber, você está jogando água sobre essa terra árida. Às vezes nós vamos ficando entristecidos, nós vamos ficando rudes, como se houvesse um rancor, não é verdade? Às vezes a gente encontra pessoas tão rancorosas, vivem a partir do rancor,
se movimentam a partir do rancor, falam a partir do rancor. O rancor é aquele eixo giratório que faz com que aquela pessoa seja quem ela é. Tem que quebrar isso. Joga uma aguinha ali, joga uma sensibilidade naquele momento, naquele lugar, para que o rancor não continue prevalecendo, para que o rancor não continue falando mais alto. Essa vida é curta demais para você perdê-la com seus dissabores, para você desperdiçá-la com sentimentos que não são nobres, mesquinhos. Joga uma água sobre esse terreno árido para que você volte a acreditar nos recursos que Deus lhe deu, e então você vai viver a dinâmica dessa música. Deus cuida de você à medida que você recruta os dons que Ele colocou na sua história. Não esqueça mais disso. Fé é isso. Fé é você acreditar que uma riqueza interior lhe foi dada e que a partir do momento que você recebe essa riqueza, você é convidado a cultivá-la. Por isso que não é uma via de uma mão única. São duas. Deus me concedendo e eu trabalhando sobre aquilo que Ele me concedeu. Aí, minha gente, ninguém segura a gente. Ninguém segura um ser humano que está vivendo a dinâmica da fé. Essa fé que nos vem do céu e que mexe na terra da nossa história. Ninguém pode segurar um ser humano que administra bem as possibilidades que tem. Ninguém pode segurar um ser humano que optou por ser bom, que optou por fazer a bondade lhe dada como um dom sagrado frutificar, florescer, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas com a sua bondade. E é muito gratificante. É um fruto da fé em nós, quando nós identificamos os frutos, né? Os outros frutos, já é um fruto anterior. Deus me concede esse fruto. E quando eu me alimento com esse fruto que Ele me deu, eu começo a produzir outros. São desdobramentos. Essa fé nunca termina. Porque a partir do momento que eu sei que sou cuidado por Deus, e na experiência de saber me cuidado, eu começo a agir respondendo com o cuidado que eu preciso ter com aquilo que me deu. E aí, nós estamos vivendo a dimensão mais profunda do processo de fé, que é justamente você sentir que Deus transforma a sua maneira de se enxergar, Deus transforma a sua maneira de enxergar o outro, Deus modifica a maneira como você olha para o mundo. Volto a dizer, ninguém pode segurar um ser humano que sabe administrar bem a si mesmo. E talvez esse seja o nosso maior empenho. O resultado da fé em nós é quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, em nunca nos negar os instrumentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mesmo quando os tempos são ruins, mesmo quando a vida parece ser cruel. O resultado da fé ali é a gente permanecer em pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco, você que nos assiste, que manda o seu e-mail, sua carta. É sempre uma satisfação muito grande poder integrar você a sua vida, né? A sua partilha, e ter a oportunidade também de falar sobre as experiências bonitas que nós acompanhamos pelo Brasil afora. Esse programa é um lugar de partilha, é uma oportunidade que nós temos de colocar a nossa vida como a pauta, a matéria principal da nossa discussão. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu gostaria de convidar você que nos assiste, você que nos acompanha, para estar conosco numa peregrinação que faremos do dia 17 de novembro até o dia 27. Serão 11 dias passando por lugares que foram muito importantes na vida do nosso querido João Paulo II. Uma peregrinação na República Tcheca e na Polônia. Se você quiser saber maiores informações, entra no site da Obra de Maria, www.obrademaria.com.br.
ou pelos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. Você pode ligar em Recife, 81 3081 47 49, ou em Cachoeira Paulista, 012 3186 2055, ou em São Paulo, 11 3277 0158. Vai ser uma viagem muito especial. Nós vamos aproveitar este ano da canonização de João Paulo II e queremos fazer esse roteiro. Passaremos também na terra de Madre Faustina, nesse lugar tão importante para a Divina Misericórdia, essa devoção à Divina Misericórdia, que tem feito tão bem o coração do povo, né? Eu sempre digo que se uma pessoa faz a experiência da misericórdia de Deus, o processo de fé dela está garantido. A gente falou aqui no início, né? A gente começou toda essa primeira parte do programa falando do quão é importante a gente acreditar em Deus, porque acreditar em Deus nos faz acreditar em nós também. E a Divina Misericórdia, quando a gente faz uma experiência do coração de Jesus, nós mergulhamos no contexto mais profundo do Senhor, que é a sua capacidade de amar. Inclusive, eu quero até recomendar, a gente falou aqui de livros que façam bem a nós, né? O Discípulo da Madrugada é um livro todo escrito a partir desse desejo, de mostrar de como é importante nós fazermos uma experiência do amor de Deus que possa nos libertar e provocar em nós a capacidade de obedecer do jeito certo. Esse livro é uma reflexão que eu considero muito válida para os dias de hoje, porque ele reflete justamente a obediência a partir da liberdade interior. Eu acredito nisso. Só os livres obedecem verdadeiramente. Quando a gente impõe ao outro um código de obediência, e aquele que está vivendo esse código de obediência não faz uma experiência amorosa do que obedece, isso é, o pai coloca uma regra para o filho, mas não diz por que aquela regra existe. Quando o pai esmiuça aquela regra e fala, olha, isso aqui é porque a gente ama você, nós gostaríamos... Por exemplo, aqui em casa a gente não vai andar mais de 100 km por hora. Não vamos dirigir acima de 100 km por hora. Filho, é claro que ele vai sentir-se tentado a colocar mais velocidade no carro quando ele aprender a dirigir e for viver a vida dele. Agora, se ele compreende que não avançar na velocidade é uma maneira que ele tem de corresponder ao amor que a gente precisa ter à vida, fica diferente. Eu não preciso nem mais de uma placa me proibindo de andar acima de 100 km por hora. Eu não preciso da placa me recordando que eu preciso obedecer, porque eu começo a trazer o princípio dentro de mim. Eu me lembro, eu tantas vezes abusei da velocidade, tantas vezes eu coloquei minha vida em risco. Agora, uma outra correção que eu queria fazer, né? E até me impus essa necessidade. Eu estava com mania de dirigir e às vezes consultando mensagem. Faz isso também, Cristian? Faz não? Olha lá, hein? Não vai mentir para mim, não. Eu tinha mania de, às vezes, até responder as tais mensagens. E um dia eu estava subindo para Campos do Jordão, minha gente, distraído, porque estava respondendo uma mensagem, perdi o controle do meu carro, quase me enfiei debaixo de uma carreta. Isso deve ter mais ou menos uns 4 meses que aconteceu. Eu fiquei tão nervoso na hora, que adrenalina, né? Tremi as pernas, tudo assim, aquele susto. E eu subindo feliz a serra, eu tinha umas coisas para fazer lá. Aí quando eu parei e eu pensei no que poderia ter acontecido ali, imediatamente eu fiz uma experiência de fé. É claro que Deus não queria que eu morresse ali naquele momento, mas eu poderia ter morrido por causa da minha imprudência, porque Deus não tem como interferir na minha imprudência. Deus me deixou livre, Deus me deixa livre, Deus deixa livre você para fazer o que você quiser da sua vida. E infelizmente é um limite que nós não podemos retirar. Por mais que Deus me ame, por mais que Deus cuide de mim, Ele não vem mexer no meu volante na hora que eu estou dirigindo. Então, a partir daquele momento, eu fiz um compromisso. Eu não uso mais o celular enquanto eu estiver dirigindo. Primeiro porque eu estou cuidando da minha segurança e estou cuidando da segurança de quem está andando do meu lado, que às vezes nem sabe que eu estou sendo imprudente e a minha imprudência repercute na vida do outro. Aí você vai começando a modificar algumas coisas pelo amor que você tem à sua vida. Não é porque o outro está me vigiando.
Não é porque isso é proibido, além de ser uma coisa proibida. Não é verdade? Eu poderia ter retirado a minha vida ali naquele momento, porque eu estava infringindo uma regra humana. Tá certo, mas eu não quero falar dessa regra humana. O que nos converte não é a regra humana. O que nos converte é o significado espiritual das regras humanas. É quando você identifica que há um contexto amoroso para a regra que me proíbe. Isso é muito interessante. Você entender que Deus te protege no momento em que te diz não. Um pai protege um filho no momento em que diz não para ele. Às vezes, quando a gente ama, a gente tem uma tendência a dizer sim a tudo, porque a gente quer agradar. A gente tem essa ilusão de que o filho não pode ser contrariado. Sobretudo pais que tiveram condições muito desfavoráveis na infância e que depois adquiriram bens, tiveram condições, melhoraram as condições de vida. Quando chegam os filhos, a gente tem uma tendência a querer dar a eles tudo que a gente não teve, e a gente acaba pecando pelo exagero. Isso não é amor, isso é falta de zelo, é o excesso do amor que provoca um estrago na vida de quem recebe esse excesso. Então, Deus vai me dizer sim quando me diz não, Ele me protege quando Ele me diz não. O pai protege um filho quando diz não a ele. Não, meu filho, você não vai ter esse carro agora, porque você ainda não tem responsabilidade para isso. Você ainda não vai fazer isso porque você não está preparado. Esse é um direito, minha gente. O livro fala disso. É muito interessante a gente identificar a obediência como um direito, não como uma obrigação. O filho tem o direito de ter autoridade sobre ele para que ele obedeça e ele fique protegido naquele momento da vida em que ele não sabe decidir sozinho. Esse é o verdadeiro significado da obediência. É um movimento amoroso que me protege. Quando eu estou obediente, eu estou protegido pelo amor daquele que me é superior. Então, se as leis são convertidas, se as pessoas estão convertidas, a lei será sempre favorável ao coração humano. Por que Jesus foi tão duro com o contexto religioso do seu tempo? Porque a lei era o esconderijo da hipocrisia. As pessoas eram muito facilmente hipócritas e se escondiam atrás da lei. Recordam-se da cena em que Madalena estava prestes a ser apedrejada? Aqui no livro a gente tem um capítulo em que a gente fala só daquele momento. Todos ali estavam justificados com as pedras nas mãos. Justificados significa que estavam amparados pela lei. A justiça, justificado, é aquele que está debaixo da justiça. A justiça está me protegendo, está me dando o direito de jogar a pedra naquela mulher e de matá-la. É o que dizia a lei de Moisés. Agora Jesus lança um novo olhar sobre essa obediência. Tem significado, tem sentido eu obedecer uma lei mosaica para matar alguém? Ainda que eu tenha o direito de fazer isso, é justo eu matar alguém? Ainda que eu esteja fortemente amparado pelos recursos jurídicos da minha religião? Não faz sentido isso. Então eu começo a pensar que a jurisdição religiosa só tem sentido a partir do momento em que eu não a desvinculo do amor, da caridade. Então eu posso fazer, digamos que a lei me permita prejudicar o Christian. Agora, se eu estou amparado pelo significado amoroso da lei, é claro que eu não vou prejudicar o Christian, ainda que eu tenha o direito de fazer isso. É o espírito da lei. É onde nós precisamos chegar. O Discípulo da Madrugada é o relato justamente de um homem, é um livro romanceado, que mostra justamente o processo de transformação do coração deste homem ao encontrar Jesus, ao ouvir o sermão das bem-aventuranças e ter ali o início de um processo muito interessante que é comum em todos nós. Quando você começa a perceber que não basta obedecer, porque senão essa obediência dura 2, 3, 4 dias, 5 anos, sei lá, o tempo que a gente consegue ser obediente, e depois assim a gente se desprende, a gente se liberta e vai fazer tudo errado, porque a lei não ficou escrita dentro de nós.
A lei que nos transforma não é a que está escrita de fora. A regra que transforma a sua casa não é aquela que você grita aos quatro cantos. A regra que transforma é aquela que você consegue inscrever no coração do seu filho no momento que você o ama, que você cuida dele. O cuidado, minha gente, é a experiência mais promissora, é a maneira mais interessante de encaminhar uma pessoa à fé. Porque a fé não é só em Deus. O filho precisa ter fé no pai. O filho precisa ter fé na mãe. O irmão precisa ter fé no irmão. E como é que nós nutrimos a fé? É através do cuidado. Eu sempre digo isso. Parentesco não significa muita coisa no momento em que não existe mais cuidado. Ele é seu irmão. Você olha para ele e não sente absolutamente nada além da obrigação do parentesco. Por quê? Porque faltou o cuidado ao longo da vida. O cultivo do relacionamento. Ali existe uma autoridade. Quando os relacionamentos são cuidados, ali se estabelece uma autoridade. É igual a autoridade que um amigo tem sobre o outro. É tão bonito você identificar que existem amigos que possuem, que exercem uma autoridade afetiva sobre você. Por quê? A palavra do outro repercute. O conselho do outro repercute, porque existe fé. Os verdadeiros amigos têm fé um no outro, da mesma maneira como a gente tem fé em Deus. Claro, em dimensões diferentes, uma fé é sobrenatural, a outra fé é natural. Não é assim? Eu acredito num Deus que eu não vejo, o amigo eu vejo. E olha como Deus se utiliza desse amigo que eu vejo para agir na minha vida. Eu sempre digo isso, o mistério da Eucaristia é nos colocar corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Não é só você que comunga Jesus. Jesus também comunga você. Olha que responsabilidade. E aí, você empresta a Ele os seus braços, você empresta a Ele a sua cabeça, você empresta a Ele o seu olhar, a sua boca, o seu coração. É no seu físico que Ele fica. A Eucaristia, você a recebe na sua carne. É a carne de Cristo na carne do homem. Olha que interessante isso. E aí você tem a oportunidade de ser na vida do seu irmão a presença divina, a presença sacra, sagrada, sublime. Uma experiência de fé, é sim. Porque às vezes a gente reduz muito a Eucaristia ao corpo e o sangue de Cristo lá no momento da missa. E a continuidade? E o significado da despedida que o Padre faz conosco? Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Como é que Ele nos acompanha? Andando atrás da gente? Não. Ele nos acompanha andando no íntimo do nosso coração. Ele anda dentro de nós. Viu? Toda vez que você escutar aquela despedida lá se é que você escuta, porque às vezes a gente sai correndo antes, né? Vamos em paz e que o Senhor vos alcance. Às vezes a gente tem que falar, porque o povo já foi tudo embora antes da bênção final. Mas quando a gente identifica que o Senhor nos acompanha, não é andando do nosso lado, não é andando atrás de nós. Os anjos nos protegem, acampa, tem até uma oração bonita, né? Anda à nossa frente, ao nosso lado, atrás. Mas é dentro de nós. Porque eu comunguei. Ah, padre, mas eu sou proibido, porque eu sou separado, não posso comungar. Mentira. Você pode comungar pela palavra. Presença real de Jesus também na palavra. Por isso que precisamos ter muita reverência quando a gente escuta o Evangelho. Quando a gente escuta as leituras, a liturgia da palavra, minha gente, é tão importante quanto a liturgia eucarística. Aliás, o processo da conversão da mente acontece sobretudo na liturgia da palavra, né? Que é a hora que você escuta a exortação, a palavra profética, é a hora que o padre vai pegar aquela palavra para desdobrá-la na nossa vida. Não é só ali no momento em que eu recebo o corpo e o sangue de Cristo, não. É todo o contexto da Eucaristia é conversão, mas a liturgia da palavra tem um poder muito especial sobre a nossa mente, sobre a mudança da nossa mentalidade. Então é como se nós estivéssemos recebendo aquela palavra que vai se tornar a nossa palavra também. Olha como a Eucaristia me configura ela.
A Eucaristia é a palavra também. A Eucaristia me configura a palavra do Senhor. Então eu vou abrir mão das minhas palavras maldosas, eu vou abrir mão das minhas palavras fofoqueiras, eu vou abrir mão das minhas palavras mesquinhas e vou permitir que o Senhor habite em mim com a sua palavra. É eucarístico. Eu estou sendo comungado pela palavra, estou comungando a palavra e sendo comungado por ela. Porque às vezes as pessoas se limitam a pensar a Eucaristia apenas como o corpo e o sangue de Cristo, que eu recebo. E a presença real dele na palavra? Entrando dentro de mim, passeando pelas minhas veias, pela minha mentalidade, pelos meus pensamentos. Não tem aquele versículo que diz: a palavra de Deus é a luz dos meus passos, é a luz do meu caminho? É assim, porque ela penetra a minha mentalidade e vai me transformando aos poucos. Por isso que eu particularmente penso que às vezes nós ficamos como igreja, como comunidades, tão distantes do significado dessas coisas, por causa do clima banal das nossas celebrações. As pessoas dispersas, a leitura feita de qualquer jeito. Outro dia mesmo eu estava presidindo um batizado de pessoas cristãs. E os fotógrafos estavam nos distraindo tanto, que quando eu fui começar a liturgia da palavra, pelo amor que eu sei que os pais têm à Sagrada Escritura, e pela seriedade daquele batismo, eu chamei os fotógrafos e pedi a eles, falei: gente, a partir de agora, nós vamos começar a celebração da palavra, e eu não quero ninguém andando para lá e para cá, tirando a atenção das pessoas. É presença real de Jesus. Porque às vezes falta, minha gente, até o ensinamento. A gente vai presidir um casamento, é um circo em cima do altar, uma coisa tão, sabe, a superficialidade do mundo está tomando conta dos altares, das nossas celebrações. É por isso que dentro das nossas igrejas a gente precisa educar esses fotógrafos, a gente precisa educar esses profissionais para que eles não trabalhem contrário a nós ali naquele momento. Eu não estou ali para tirar foto, não. E tenho certeza que o pai e a mãe, que são conscientes do significado do batismo, vão se importar muito menos com fotografias. O significado da celebração é que a gente quer que fique. Então eu vou proclamar a palavra de Jesus, eu vou fazer a presença dele ser real entre nós, a partir de um texto, e eu vou fazer isso com dispersão? Ah, não, mas não dá para admitir mesmo isso. Quando eu pego a palavra de Deus no meu quarto, no silêncio do meu quarto, eu tenho a oportunidade de experimentar a presença real de Jesus. Jesus se dá no corpo e no sangue, mas ele se dá também na palavra, é complementar. E volto a dizer, se eu não levo a sério a comunhão com a palavra, se eu não me permito ser comungado pela palavra, isso é, ela pode se hospedar em mim, pode se hospedar na minha mente, pode se hospedar no meu jeito de ser, e eu serei testemunha dessa palavra. Eu não a levarei amarrada nos meus rins como faziam antigamente. Eu levo no meu coração, à medida em que eu falo, o Evangelho fica natural em nós, nos conselhos que a gente dá, na maneira como a gente olha para o mundo, nas palavras que a gente diz ao outro. Volto a dizer, eu retiro o contexto da minha mesquinharia como centro da minha vida e vou permitir que Jesus venha substituir tudo isso. É tão interessante, minha gente, porque você vai permitindo que Deus expulsa mesmo o que é maligno em nós. É só você levar a sério a presença real dele na palavra. É só você valorizar um pouco mais essa sua oportunidade de conhecer Jesus através dos evangelhos, das cartas apostólicas. É só você permitir que ele vá avançando os territórios da sua mente, da sua alma. E aí você vai experimentar essa fé nas duas dimensões. Fé na perspectiva do cuidado. Deus cuida de mim ao me dar uma palavra boa. Deus cuida de mim ao me dar a oportunidade de conhecer o coração do seu filho. Deus cuida de mim ao me dar a oportunidade de um livro que possa alterar positivamente o meu jeito de me pensar, o meu jeito de pensar o outro. Deus altera o contexto das minhas mesquinharias quando eu leio uma coisa boa,
quando eu assisto um bom programa, quando eu escuto uma boa música, quando eu faço esse exorcismo diário. Porque às vezes a gente fica querendo que um padre exorcista venha retirar o diabo da nossa casa. Claro, o padre exorcista será sempre bem-vindo, mas exerça o seu papel. Exorcize os demônios que você hospeda em você. São tantos. Eu preciso exorcizar os demônios minúsculos, miudinhos, que eu nem percebo que são demônios. No meu rancor, no meu amargor, no meu ciúme, na minha possessão, no meu desejo de possuir o outro, de ser sempre a última palavra, de ser prepotente, de ser arrogante. Há tantos demônios rondando a nossa vida e a gente aprendendo a conviver com eles. São tantas situações demoníacas sendo socializadas entre nós. Sabe, aquela crueldade que não faz alarde? Deus que nos defenda dessas crueldades caladas, mas que são tão determinantes no processo da infelicitação de tantas pessoas. É assim? Expulse os demônios. Haja com a autoridade do seu batismo. O seu batismo lhe conferiu 3 autoridades. Você é rei, você é profeta, você é sacerdote. Olha que interessante. Porque você foi mergulhado no munus sacerdotal de Jesus, no munus régio de Jesus. Você recebe isso, você foi mergulhado no mistério do Cristo. O Cristo está em você, Ele se hospeda em você. E é a partir da autoridade dele que você manda embora todos os demônios que estão hospedando você hoje. E quando eu falo demônios, gente, eu não estou falando da entidade chifrudinha, daquela que ocupou a nossa cabeça, não. Estou falando das coisas ruins que a gente vai alojando dentro de nós. Sabe, o maligno do mundo, ele vai tomando conta do nosso coração assim aos poucos. Possessão é isso. É a gente concedendo a ele os territórios do nosso coração, da nossa personalidade. Expulse tudo isso. Haja a partir da autoridade que o Senhor lhe deu. Saiba que Ele cuida de você, porque Ele lhe dá todos os recursos humanos para você ter condições de vencer os seus medos, as suas mesquinharias, a sua crueldade. Agora, a partir do momento que você reconhece que os recursos lhe foram dados e você não faz nada, você fica acomodado com todos os defeitos que você tem, você está sendo injusto com você mesmo. Porque ao decidir não cuidar de você, você se priva de saber se cuidado pelo Senhor. A verdadeira experiência de fé é a que nos coloca neste prisma. Estamos entre o céu e a terra. E é neste intervalo que nós podemos antecipar a eternidade. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.